Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo, o nosso trabalho aqui a ficar de pé para falar sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, esse vídeo, vocês podem ter certeza, vai ser um vídeo bem polêmico, vai ser com certeza o único canal a ter essa opinião em relação ao que acontece dentro do Vasco e o que acontece dentro do nosso país. Acabei de ver o conteúdo do Careca Vascaíno, né? Nosso grande amigo aí da plataforma de YouTube, sobre a situação que não vinha sendo falada, mas estava correndo na justiça e saiu ontem da STF, do famoso STF brasileiro. E adivinha quem jogou? Alexandre de Moraes, ele mesmo, o mesmo Alexandre de Moraes, que a gente sabe muito bem das coisas que acontecem com o nome que envolve esse cidadão. Olha, ontem saiu esse agravo era aquela situação ainda anos atrás, da situação da eleição do Vasco da Gama, que todos sabem o que aconteceu, daquela sacanagem, daquela judaria que fizeram contra a nossa instituição. E o agravo, né, era o agravo aí do Roberto Monteiro, né, o Roberto Monteiro, que foi aí um dos caras que esteve no Vasco muito tempo, e esse agravo nada ocorreu, se manteve o que está dentro do Vasco hoje, as eleições da forma online, da forma que aconteceu, se manteve, né? Porque esse agravo poderia mudar muita coisa, né? Principalmente as eleições, tanto a presidencial como a eleição online. E o Vasco foi o único clube no mundo que ocorreu esse tipo de ato da justiça, porque o Flamengo também teve nas últimas eleições o que poderia ter mudado, né? A eleição online, e o estatuto, a Constituição brasileira previa que não poderia fazer no Flamengo uma eleição online da forma como eles queriam, né? Votando na justiça. No Flamengo foi o contrário. No Flamengo eles mantiveram o que a Constituição Federal Brasileira prevê. No Vasco não. No Vasco aconteceu o que aconteceu, fizeram o que fizeram, judiaram, rasgaram o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, e foi o que aconteceu. Uma situação totalmente diferente, lamentavelmente. E, gente, é por isso que eu não acredito em justiça dentro do país, porque o próprio Alexandre de Moraes, que julgou ontem essa ação aí da justiça, é o mesmo que está acontecendo, tudo que está acontecendo dentro do nosso país. Nosso país hoje está largado, abandonado. O nosso país hoje é presidido por um cara que é um ex-presidiário, né? O cara que foi descondenado, que os próprios caras libertaram esse cidadão. A gente está falando desse conteúdo aqui porque a gente não acredita mais no Brasil. A gente não acredita mais o que acontece dentro do país. Infelizmente, meus amigos, a situação hoje é muito difícil, muito complicada. E hoje a gente também agora tem ações da justiça pelo Maracanã.
onde o Vasco realmente tem o direito de jogar. E você vê o governo do estado do Rio de Janeiro, pular no Flamengo, porque o seu governador é flamenguista. Olha a situação que vive o nosso país, tanto em tudo que acontece. A política está envolvida, lamentavelmente, no Brasil. Afeta os esportes, afeta o clube, principalmente o Vasco da Gama. Tudo que acontece envolve política. Tudo o que acontece no Brasil e o que acontece dentro do Vasco envolve política. Hoje todo mundo fala sobre essas ações que vai ocorrer no Maracanã. O Vasco vai entrar na justiça para jogar no Maracanã. Sempre vai ter que fazer isso. O que aconteceu nas eleições do Vasco. Ações de justiça até hoje aconteceram como aconteceu ontem. Esse é o nosso país. Esse é o Brasil. É o Brasil da imoralidade que, lamentavelmente, temos essa situação que está se tornando cada vez mais caótica. A gente tem essa voz aqui para falar com vocês abertamente o que a gente pensa. O que aconteceu no Vasco é uma sacanagem. E o que aconteceu no Brasil é uma sacanagem. E quem sofre? Principalmente o Vasco. O Vasco, infelizmente, é um produto aí, é uma instituição que está sendo manobrada pelo sistema. O sistema é o que comanda o nosso país. E o que comanda o nosso país é contra a instituição Vasco da Gama. Porque todos nós sabemos, e tanto Flamengo como Corinthians são os queridinhos, principalmente desse sistema que está aí imperando no nosso país. E o Vasco é o único clube com uma gestão competente, com a sua torcida, com a sua instituição, pode quebrar isso. Porque o Vasco já foi a maior torcida do país, principalmente ali no finalzinho dos anos 70 e começo dos 80. No finalzinho dos anos 70 e começo dos anos 80. E todo mundo sabe que a Globo influenciou muito hoje para o Flamengo ser o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo no Flamengo hoje é principalmente produto de manobra do sistema e da mídia. E o Flamengo hoje tem a maior torcida e o Vasco perdeu o que tinha devido ao sistema ser contra o Vasco, porque o Vasco ameaçava principalmente Flamengo, Corinthians e as principais equipes hoje do país. O Vasco teve essa ação da justiça que não levou o presidente, que é o Luiz Roberto Leverciano, à presidência, porque tinha um projeto audacioso, um projeto audaz, um projeto para levar o Vasco a ser o melhor time do mundo. Projeto simplesmente fantástico, aonde foi brecado pelo sistema e pela mídia. E, infelizmente, pela sua justiça. Isso que acontece no país hoje envolve Vasco e Brasil. Vasco e Brasil andam lado a lado. Tudo que acontece dentro do Brasil acontece no Vasco. Você pode ter certeza o que aconteceu nas eleições do Vasco e o que aconteceu nas eleições do Brasil para presidente. Tudo igual, gente. É impressionante o que acontece. Esse conteúdo é um conteúdo polêmico, mas que ninguém vai trazer, porque eu estou trazendo, porque eu tenho a minha opinião sobre isso. Porque hoje, tanto o Vasco como o Brasil estão largados. E o que acontece dentro do Vasco é uma SAF que foi passada para o Vasco, o Vasco não precisaria de SAF. Jogaram isso na cabeça do torcedor, que se não tivesse SAF, o Vasco hoje fecharia as portas. Mentira. Tanto é, quem tem uma instituição como o Flamengo e o Fluminense, o Atlético e o Palmeiras, Grêmio Internacional, ninguém fala isso. Porque gestores competentes fazem dessas equipes prosseguir o futebol com o clube associativo. Porque o Vasco iria fechar as portas. Interesses, gente. Interesses políticos. Interesses de quem está sentado hoje na cadeira da presidência do Vasco. Que está... interesses políticos. Pra cima é tudo quarto dos outros aí. Tá. Interesses políticos que hoje
que quem está sentado na cadeira da presidência do Vasco está comandando essa situação toda que acontece dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, o casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora também esperar essa situação da justiça do Maracanã, né? O Vasco está no seu direito, o Vasco tinha que entrar nessa concessão, mas que a política, que a gente fala tanto aqui, faz Fla-Flu se tornarem aí os caras que estão comandando o futebol do Maracanã. Mas o Vasco vai conseguir, nas limites da justiça, jogar. Se o Vasco quiser jogar, vai ter esse direito, né? Com certeza. E isso, a justiça está indo bem, porque o Vasco, o direito do Vasco é o direito de todos os clubes do futebol do Rio de Janeiro e do Brasil. O Maracanã é de todos, principalmente dos grandes clubes de futebol do Rio. Não só Fla-Flu. Vasco, Botafogo, América, Bangu, todos os times têm o direito de jogar no Maracanã. E por isso o Vasco tem ganhado da justiça essas ações, porque é direito, porque o Maracanã é propriedade pública. Pública, é de todos. Meus amigos, estamos juntos. Um grande abraço e uma ótima manhã de terça-feira a todos vocês. Valeu, pessoal.